Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Prazer estar aqui com você. Tudo bom, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? Para a gente poder bater um papinho hoje, né? Sobre um assunto tão importante, né, Cecília? Eu Não, vou me apresentar para os seus seguidores aí, para a galera que te acompanha, para os seus pacientes, né? Eu sim, sou Anne Martins, sou profissional de educação física, trabalho com mulheres, com gestantes, com tentantes, mulheres pós-parto, também, né? Nossa especialização aí através da Fit Family Treinamento, que é uma consultoria de treinos voltada especificamente para esse público, juntamente com a Cláudia Santiago, que é a minha sócia também, e a gente está aí juntas nesse projeto, né? E a Cecília, a doutora Cecília, foi nossa convidada de hoje para falar sobre a saúde do coração, né? Falar sobre os cuidados do coração antes e depois da gestação. E a gente sabe que é muito importante a gente falar sobre as doenças hipertensivas, né? Porque a Cecília é uma excelente cardiologista, trabalha aí há alguns anos, eu vou pedir para ela se apresentar e já dizer para vocês que a gente escolheu esse tema exatamente porque existe índice alto de complicações obstétricas importantes, né? Saúde pública mesmo, que a gente precisa ter ciência, né? E dar informação a mais mulheres. E a doutora Cecília vai poder explicar para a gente isso muito bem. Né, Cecília? Fala tá um bom. pouquinho. Prazer, obrigada pelo convite, Simone. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Carvalho, sou cardiologista, sou formada há 23 anos, sou especialista em cardiologia adulto, cardiologia pediátrica e sou especialista em ecocardiografia. Então, faço todo esse trabalho aí conjunto com os pacientes. E a gente escolheu, quando a Simone me convidou para esse tema, para a gente conversar sobre a gravidez, e eu logo falei para a gente abordar a hipertensão, porque existe uma incidência altíssima de mortalidade materno-infantil, materno, devido à hipertensão. Então, os distúrbios hipertensivos são uma causa de 20 a 25% da mortalidade materna, tanto e perinatal, né? Então, nesse período. Então, a pré-eclâmpsia, muitas mulheres já são hipertensas crônicas, né? Em média, são de 0,9% a 1,5% das grávidas já têm a hipertensão crônica. E a pré-eclâmpsia, ela ocorre em 2 a 8% das gestações globalmente. Então, essa live tem o propósito também de dar o alerta, né? Dos sinais, dos sintomas, tudo que a gente vai conversar aqui, dos cuidados que a mulher tem que ter para evitar essa complicação tão importante e grave, tanto para a mãe quanto para o feto. Sim, Né? é muito importante mesmo a gente falar sobre isso. A gente vai entrar daqui a pouquinho especificamente sobre a gestação, né, Cecília? E vamos começar falando um pouco sobre as mulheres que querem engravidar, né? As mulheres que estão hipertensas e querem engravidar, quais são os cuidados que essa mulher precisa ter, o que ela precisa adaptar. Eu aproveito e já coloco até uma pergunta que a gente recebeu na caixa também essa semana, perguntando se é necessário mudar a medicação da mulher que deseja engravidar e já é hipertensa, e quais os cuidados que essa mulher precisa ter, Cecília? Fala pra gente um pouquinho. Não, sim, isso é muito importante. A mulher que já é hipertensa, procurar o cardiologista antes, porque tem várias medicações que são usadas para quem não está grávida, que a mulher grávida não pode usar, que tem efeito de malformação no feto. Então, o ideal é que antes de começar a tentar engravidar, para fazer essa mudança dos medicamentos. Normalmente, os remédios que nós usamos na grávida são as medicações mais antigas, porque os medicamentos mais novos a gente não tem como testar em grávida, né? Então, a gente usa os medicamentos mais antigos, que são seguros tanto para a mãe quanto para o feto. Então, e começar a preparar, assim, para evitar as complicações, manter um peso adequado,
atividade física antes, isso está provado, a Simone segue, antes, a mulher que pratica, tem estudos mostrando, a mulher que pratica atividade física 1 ano antes de engravidar, ela tem um risco menor de hipertensão na gravidez. Então, a manutenção, assim, se a mulher está acima do peso, tentar ir com o nutricionista, a parte de atividade física, alimentação, tudo para poder controlar esse peso, porque a gente sabe que o peso elevado, ou sobrepeso, ou obesidade, vai aumentar tanto o risco de hipertensão quanto da eclâmpsia e outros fatores de risco, né? Tem o diabetes gestacional, que se a mulher estiver acima do peso, também vai complicar a gestação, tanto para a mãe quanto para o feto, né? Se a mulher já é diabética, antes da concepção, o ideal é que a hemoglobina glicada, que é aquela média, é um exame no sangue que é feito, e a hemoglobina glicada, ela avalia a glicose nos últimos 3 meses. O ideal é que esteja abaixo de 6,5, para ter uma segurança maior e evitar malformações fetais. E da hipertensão, evitar o sal, comer pouca gordura, alimentação, os alimentos industrializados, né? Evitar. E a medicação, ter essa mudança, que eu acho que é o mais importante para ter segurança para a mãe e para o feto. Sim, e isso quem faz é o próprio cardiologista dessa mulher, né? Que vai fazer um trabalho importante com o obstetra, né? Mas em relação ao remédio, a droga melhor utilizada, aí o próprio cardiologista que vai fazer esse ajuste, não é, Cecília? Isso, geralmente que nós usamos, assim, isso vai depender de cada cardiologista, mas os remédios geralmente é a metildopa, nifedipina, são os remédios, como eu falei, os remédios mais antigos que têm a segurança tanto para a mãe quanto para o feto. Sim, sim. E em relação aos hábitos, né, a gente pode falar até um pouquinho aí da questão do exercício físico, né, em relação a essa mulher mudar os hábitos dela também. Não necessariamente a mulher hipertensa, mas até mesmo as mulheres, né, sem diagnóstico de hipertensão arterial, os estudos mostram também que a atividade física regular, feita antes, como você mencionou esse estudo aí, feito 1 ano antes, né? Também tem outros estudos que avaliam e identificaram que 37% das mulheres que fizeram atividade física regular, elas tiveram menos chances de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, isso é muito importante da gente buscar, né? Falar sobre esse acompanhamento nutricional, buscar um acompanhamento especializado, né? Para essa mulher começar a mudar hábitos de vida. A gente sabe que o tabagismo também não é recomendado, a gente sabe que o sono, né, a qualidade do sono, a quantidade de horas do o sono já está provado, né? A mulher que dorme menos de 6 horas à noite, né? Não tem um sono adequado, ela aumenta em 3,8 vezes a chance de ficar hipertensa. Então, é um número muito, muito elevado. Então, é um controle do estresse, né? Então, como a gente fala em todas as fases da mulher, eu já fiz várias lives lá falando sobre menopausa, né? A gente se preparar para a menopausa. Então, fazer esse preparo antes de engravidar, às vezes vem a gravidez inesperada, mas se você for preparar então a gravidez, vai ao seu ginecologista, vai ao cardiologista, ao nutricionista, procure praticar atividade física para você chegar bem com todas as suas taxas controladas, tanta pressão, importante também, porque na gravidez a gente não vai poder usar medicações para controlar colesterol, glicose, a grávida vai poder usar insulina, né? Mas então, quanto melhor ela tiver clinicamente, com seus exames em dia, a gravidez vai correr melhor, né? Sim, sem complicações. Os cuidados profiláticos mesmo, né? Maravilha. E agora eu vou dar boa noite, estou vendo que tem muita gente entrando aqui agora. O Instagram atrapalhou também, porque eu acho que tem muita gente que não está conseguindo entrar, a gente custou aqui entrar. Né? A gente teve um atraso. Roberta, minha prima. Beijo. E aí tá todo mundo entrando agora, então quero dar boa noite para todos, pedir para vocês encaminharem aí no aviãozinho a gaivotinha para as
pessoas, para os amigos, familiares, para mulheres, pessoas que Boa precisam. noite, dona Né? Leni, minha paciente querida. Tá boa. Então, caminhe a live para mais pessoas, para mais gente ter acesso a essa informação, né, do que a gente está conversando hoje. Se você tiver dúvida, você pode mandar também aqui no balãozinho que tem ponto de interrogação. Você pode escrever a sua pergunta, pode mandar para a gente que a gente vai responder ao final, né, Cecília? É. E também manda coração aí se você está gostando, para que o Instagram coloque disponível aí para hoje também a nossa live e a gente consiga levar informação para mais pessoas também, tá? Então, a gente já começou, a Cecília já se apresentou, eu já me apresentei, a gente já falou um pouco sobre as tentantes, né? As mulheres que querem engravidar, os cuidados que elas precisam ter, né? Em relação aos cuidados do coração, hipertensão, os hábitos de vida. E agora a gente quer entrar mais especificamente no assunto da gestação, né, Cecília? Que essa semana a gente escolheu a caixinha de perguntas, tanto a Simone quanto eu, né? Então nós tivemos várias perguntas aí, a gente vai começar a responder aqui para vocês. Isso, a gente vai respondendo conforme a gente for falando dos assuntos para ficar até mais dinâmico também, né? E se vocês tiverem perguntas, meninas, podem mandar aqui, né? Ai, fofa, minha mãe entrou. Oh, beijo, mãe. podem perguntar tudo que a gente vai respondendo aquilo que a gente puder, né? Cecília, vamos falar sobre a gestação, né? O que a gente pode considerar, né, na verdade, qual é o critério que é utilizado para o diagnóstico da hipertensão arterial, ou seja, da pressão alta, né, na gestação? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. A pressão, quando a mulher medir a pressão e tiver de 140 por 90, igual a 140 por 90 ou maior, que é o 14 por 9, né? É o diagnóstico de hipertensão gestacional. E dá um intervalo de 4 horas na grávida, e se mantiver acima de 14 por igual ou acima de 140 por 90, é diagnosticado a hipertensão arterial na gestação. E aí tem vários... A hipertensão na gravidez, né? Pode ser gestacional, né? Que após 20 semanas sem a proteinúria, né? Proteína na urina, né? Que é a perda de proteína na urina. Pode ter hipertensão gestacional. E a eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial, né? Acima de 14 por 9, a pré-eclâmpsia, com perda de proteína na urina. Que é a mais grave. E a hipertensão crônica, que a mulher já é hipertensa, e na gravidez ela continua hipertensa, e essa mulher tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia, então pode ter a hipertensão sobreposta à pré-eclâmpsia, né? Esses são os critérios, são a classificação de hipertensão na gravidez, né? Sim, sim. E fala pra gente um pouquinho, né? Você comentou por alto, mas falou sobre a questão da perda da proteína na urina e dessa pressão arterial acima de 14 por 9, que é o português claro, né? Que é como todo mundo entende. Para as pessoas entenderem, né? Exato, nosso objetivo é esse. Então, essa pré-eclâmpsia, ela pode ser diagnosticada com pressão arterial acima desse valor e com essa perda de proteína e geralmente após a 20ª semana de gestação. E os sinais de alerta que as mulheres têm que atentar: visão turva, dor abdominal, dor epigástrica. Tomar cuidado, porque as mulheres acham que é azia, né? Que é mal-estar da gestação. Então, se sentir uma dor abdominal forte, um mal-estar, mãos inchadas, um inchaço, né? Que é o edema, né? Um inchaço principalmente de mãos, face. E a pressão arterial acima de 160 por 100 é um sinal de alerta de gravidade, tem que procurar atendimento médico urgente. De emergência, né? De emergência. E a pré-eclâmpsia, ela também tem alterações das enzimas hepáticas, de plaqueta, de alteração renal, então por isso essa gravidade, né? Sim.
É porque a pré-eclâmpsia, né, Cecília, você me corrige aí se eu estiver errada, ela pode gerar complicações em outros órgãos, né? Por isso que ela é tão séria. E é Sim, importante ela ser tratada nessa fase, como pré-eclâmpsia, porque eclâmpsia é um estado já mais de uma complicação maior, essa mulher pode convulsionar, não é isso? Você pode é. criar eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é multifatorial, não se sabe. Tem alguns fatores de risco, né? A mulher que tem obesidade, gestações múltiplas, se tem história familiar de pré-eclâmpsia, a mulher acima de 35 anos de idade, mulher que tem doenças autoimunes, todas são fatores de risco para pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, como eu falei, e também mulheres, temos que ficar o alerta também, né, Simone, que mulheres também que não tem nenhum fator de risco, ela pode ter pré-eclâmpsia. Então, por isso, a importância do pré-natal, desse acompanhamento, né, com obstetra, para qualquer alteração ser diagnosticada, né? E como você falou, ela é muito sistêmica também. Então, a pré-eclâmpsia ela afeta vários órgãos. O fígado, a parte renal, a parte da coagulação. Então, por isso a importância. E a eclâmpsia em si é quando a pré-eclâmpsia evolui para uma convulsão. Aí Grave, é né? um estado bem mais grave. E aí os médicos têm que entrar com uma emergência, com medicação apropriada. Medicação, aí geralmente na emergência a gente usa o sulfato de magnésio, a paciente tem que ser internada, né? E Para para fazer poder um acompanhamento. Para uma complicação como um acidente vascular. Isso. Acidente vascular, edema agudo de pulmão. E a pré-eclâmpsia, ela vai dar alterações no feto, né? Retarda o crescimento intrauterino. Sim, isso é muito importante falar que não é só uma questão relacionada à saúde da mãe, mas também relacionada à saúde desse bebê, né? E as obstétricas. É até muito comum também os partos precoces, né? A intervenção quando essa mulher não estabiliza, né? Porque a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, ela só vai se resolver normalmente com o parto, com a retirada da placenta, né? E normalmente após o parto, em 48 horas, se resolve. Então, quando a mulher começa a ter pré-eclâmpsia muito cedo, aí tem que tentar ir postergando a gravidez, né? Para a gestação, para a maturação do feto, né? Então, de 34 semanas em diante, já se consegue, depois pode fazer corticoide na mãe, para maturar o pulmão, mas tenta-se levar a gravidez até 37 semanas. A conduta expectante até 37 semanas, a mãe estando estável, mãe e bebê estáveis, né? O obstetra vai ter esse acompanhamento, tanto do estado clínico da mãe, quanto do feto, né? Ultrassom fetal, das artérias fetais, Doppler fetal, para ver como o feto está evoluindo e a mãe. Sim. Para ter essa conduta expectante. Isso é muito importante, viu, mulheres? É importante você ter consciência, né? Ter acesso a essa informação, cuidar. E não se desesperar. É importante você ter um pré-natal bem acompanhado. Se por acaso você foi diagnosticado com pré-eclâmpsia ou está passando por alterações na pressão arterial, é importante procurar um obstetra especializado em alto risco. Esse é o especialista fundamental para acompanhar, né, juntamente com o cardiologista, óbvio, mas o seu médico, a sua médica, a equipe que te acompanha, é a pessoa de referência, né? Você falou que não só a pré-eclâmpsia pode acontecer em fatores de risco, como você mencionou, correlacionando com de hábitos de vida, com histórico pregresso, com história familiar, mas você comentou sobre a pré-eclâmpsia ser possível também em mulheres saudáveis, né? Existem mulheres que também exercitam, têm uma rotina regular de atividade física, e é importante ressaltar que o exercício, gente, ele é uma grande ferramenta, né? Ele é um grande aliado na prevenção e até mesmo no próprio tratamento de vários diagnósticos, inclusive de algumas complicações. Porém, a
própria recomendação do Colégio Americano de para mulheres que são diagnosticadas com pré-eclâmpsia é o repouso. O repouso relativo. Porque se a mulher oscila com a sua pressão arterial, então o ideal não é colocar movimento para que ela não tenha, né, uma descarga maior, um aumento maior dessa pressão arterial que muitas vezes a mulher sofre essas alterações. Então, é importante a gente saber que cada caso, cada mulher precisa ter um acompanhamento individualizado e reconhecer que o exercício é uma excelente estratégia, ele é remédio, né, considerado como aliado nos tratamentos. Mas não quer dizer que eu treino, eu não vou desenvolver pré-eclâmpsia. Pode acontecer, né? Nós somos seres únicos, sofremos por diversas variáveis, né? Então, como a gente super bem explicou aqui, multifatorial da pré-eclâmpsia na gestação. Então, é importante você fazer todo esse cuidado em relação aos hábitos e em relação ao seu pré-natal, né? E se for diagnosticada, ter a consciência de um bom acompanhamento, ser tratada, né? E fazer tudo conforme a orientação do seu médico, né, Cecília? Sim. Maravilha. Cecília, vamos aproveitar o gancho aqui falando sobre a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia. Eu recebi uma pergunta também sobre se existe alguma alimentação para prevenir na alimentação, né? E uma outra seguidora nossa também perguntou se existe, qual é a via de parto mais indicada, se é o parto vaginal ou se é o parto cesariano para quem tem hipertensão na gestação. A questão de via de parto é mais com obstetra, né? Não, assim, começando pela prevenção. Alimento não tem nenhum alimento específico que vá prevenir a pré-eclâmpsia. É uma alimentação saudável, com pouco sal. E para a prevenção, que está nas diretrizes brasileiras de cardiologia, é o uso da ácido acetil salicílico para as mulheres de alto, que é o AS, né? Aquele AS infantil, dose baixa, de 75 a 150 miligramas. Então, para essa mulher que já é alto risco, mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia e moderado risco, o uso do AS para prevenção, e mulheres com dieta baixa em cálcio, abaixo de 600 miligramas de cálcio dia, fazer uma suplementação de cálcio. Então, essas duas medicações vão ajudar a prevenir a pré-eclâmpsia, e ela reduz o risco, o AS, ele reduz o risco os estudos mostram que ele reduz o risco de pré-eclâmpsia em 17%, com diminuição do risco, com diminuição do risco de morte fetal de 14%, e diminui o risco de prematuridade em 8%. Então, conversar com a obstetra, né? Se for como os fatores, para quem entrou depois, né? Os fatores de risco para pré-eclâmpsia, né? Eu até anotei, de alto risco, né? É a mulher que já teve pré-eclâmpsia previamente, em alguma gravidez, né? Mulheres acima de 35 anos, que tem uma história obstétrica ruim, que já teve prematuridade, bebê pequeno para a idade gestacional, tem uma gravidez com intervalo de 10 anos na gravidez anterior, obesidade, doenças autoimunes, já tem a hipertensão crônica e a diabética. Então, essas mulheres... E o AS, ele deve ser iniciado no início da gestação, no primeiro trimestre. Tá? Então, para a prevenção, que está nas diretrizes, são esses dois medicamentos. Suplementação de cálcio, né, para quem está deficiente, e o AS. Quanto à relação ao parto, isso vai depender do estado geral, né, de saúde da mãe e do feto. Né? Não é contraindicado pelas diretrizes o parto normal, parto vaginal. Eles indicam com a indução, com anestesia para alívio da dor, mas não é contraindicado. Sim. Para não ter um aumento muito grande da pressão arterial do parto, né? Parto, mas com anestesia.
poderá ser feito se a mãe e feto estiverem bem. Sim. Então, isso é importante, gente, você ter esse acompanhamento com o obstetra. Olha, querida. Mais uma vez, a gente ressalta e fala sobre a importância do bom acompanhamento com o obstetra, né? Que vai ser a pessoa que vai estar à frente, né, de todo esse parto e saber te orientar para te avaliar tanto o bebê como a mãe, a via de parto mais segura, né? E Cecília, me fala, essa mulher que teve pré-eclâmpsia na gestação, ela tem a probabilidade de ser uma mulher hipertensa? Ela pode... Sim. A chance da mulher que teve pré-eclâmpsia se tornar hipertensa aumenta em 3 a 4 vezes. Isso, então, por isso que... E essa mulher também tem um risco aumentado no futuro, tanto de doença cardiovascular quanto doença renal. Então, a mulher que teve pré-eclâmpsia, a vida toda, ela tem que ter um acompanhamento mais integral da sua saúde, né? Controlar a pressão, sempre ver se não está hipertensa, colesterol, todos aqueles fatores de risco, né? Não fumar, praticar atividade física, que ela tem um risco aumentado de doença cardiovascular. E a gente nunca sabe quem vai ficar hipertensa e quem não vai. Às vezes a mulher depois, né, vai ao consultório, né? Então a gente tem que fazer esse acompanhamento. Muito importante, Simone, a gente falar que, assim, acabou o parto, não é... Aí já parar a medicação antihipertensiva. Tem mulheres que às vezes falam assim, tomei uma semana, parei por conta própria. Não, porque a hipertensão, muitas vezes, ela é assintomática. Então, a mulher ela pode estar hipertensa ainda, né? Esse estado hipertensivo pode durar um tempo. Então, para tirar a medicação, aí precisa acompanhamento do cardiologista, a gente pode pedir tanto antes, é importante também, Simone, que a gente não falou, no início da gravidez, antes da 20ª semana, avaliar também a pressão, às vezes com mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, coloca o aparelho, fica 24 horas, então tem ver melhor, né, nas 24 horas, para a gente fazer um diagnóstico, até um diagnóstico mais precoce. Então, quanto mais precoce essa mulher for tratada, menos risco ela vai ter. Isso tanto para o diagnóstico, quanto no pós-parto para o tratamento, para a gente avaliar a medicação. Geralmente, a gente vai diminuindo as medicações gradativamente. Mas eu tenho paciente que fica, às vezes, 1 ano, 1 mês, 2 meses, então a gente nunca sabe, tá? O pós-parto é muito importante. E outra coisa também existe, eu tive 2 pacientes até que eu fiz até atendimento me procuraram por telemedicina, né, que faço consulta também por telemedicina, 2 pacientes, agora até pouco tempo, que tiveram pré-eclâmpsia depois do parto. Uma foi para casa, no outro dia passou mal, com pico hipertensivo, mal-estar, e ficou internada com pré-eclâmpsia, e a outra também, 2 dias depois do parto, que teve a pré-eclâmpsia. Então, também ficar atenta, porque às vezes a mãe depois vai para casa com o bebê, com muitas atribulações, a mãe acaba esquecendo dela um pouco. Então, qualquer sintoma que sinta pós-parto, e principalmente nessas 2 semanas pós-parto, a incidência de pré-eclâmpsia ainda é grande. A pré-eclâmpsia pode ocorrer até 6 semanas pós-parto. Mas essas 2 primeiras semanas, ela tem que ficar mais atenta, que tem a incidência maior. Então, por isso que a gente fala que é perinatal, né? Antes e pós, ainda 1 semana pós-parto. De repente, como você citou o caso dessas suas pacientes, vieram numa gestação tranquila e só foram fazer o quadro da pré-eclâmpsia no pós-parto. Uma fez 1 dia, a outra fez 2 dias agora. Então, é importante manter todos os cuidados e fazer o acompanhamento apropriado também para as mulheres, né? Também tem estudos correlacionando o índice de exercício físico, né, de atividade física no pós-parto, estudos de 6 a 12 meses pós-parto de mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, para evitar as doenças hipertensivas, a hipertensão arterial
no futuro. Então, Sim. existiram estudos correlacionando que essas mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia de gestação ou no pós-parto imediato, foi importante a prática regular de atividade física, 3 vezes por semana, era a referência usada no estudo, e elas conseguiram, o grupo controle, o grupo lá que o estudo avaliou das mulheres que se exercitaram, tiveram quadro de pré-eclâmpsia, elas conseguiram, no período, não desenvolver hipertensão arterial. Então, você vê como o exercício também é importante nesse período, e sempre tudo acompanhado, individualizado, assim como você falou sobre medicação, precisa também ser mantida, aí, às vezes, até 2 semanas após o parto, né, o período maior, o médico vai avaliar isso de acordo com a necessidade de cada mulher e Não, cada sim. criança, né? Porque a pré-eclâmpsia, ela faz um estado, dá uma disfunção endotelial, altera os vasos, um processo inflamatório. Então, por isso que esse risco da mulher, lá na frente, ela continua com esse risco cardiovascular aumentado. Tanto o risco de doença renal, outra coisa que eu não falei também, ela tem um risco aumentado no futuro de acidente vascular encefálico, do AVC, né? Derrame. Então, e isso pode ser evitado, você já sabendo disso, com bons hábitos e qualidade de vida. Né? Sim, aí é o nosso papel, né? De orientar. Você como cardiologista, eu como educadora física, né? Para a gente num trabalho multidisciplinar, né? Com vários profissionais, com a ajuda da nutricionista, do obstetra dessa mulher que também vai acompanhá-la no pós-parto, é importante essa rede toda de suporte e orientação, né? Cada vez mais a gente vê que o trabalho multidisciplinar traz muito mais benefícios para a própria mulher, né? Sim. Isso é muito importante da gente ressaltar. Agora me diz, vamos falar um pouquinho em relação aos riscos, assim, né? A gente falou um pouco da pré-eclâmpsia e você falou das doenças renais, das doenças que acometem o fígado e tudo mais. Essa mulher que tem algum tipo de complicação, ela pode desenvolver algum problema renal, algum problema hepático no futuro também, ou isso é revertido com a medicação? Não, isso é revertido com o tratamento com a eclâmpsia. Resolvendo a eclâmpsia, isso é revertido. Sim. O que eles tinham perguntado também, né, o que a gente é importante falar, quando iniciar o tratamento medicamentoso, né, Simone? Sim. Né? Porque nisso. Acima, quando a pressão estiver acima de 150 por 160, que é um risco maior, tem que ser um tratamento urgente para evitar complicações, morte por AVC, por edema agudo de pulmão, né? E a meta para a pressão, a gente também não pode abaixar demais a pressão dessa grávida. Abaixo tem que ser entre 120, né, 12 por 8, nem do 8, a mínima da grávida até 10. Não ficar com a mínima muito baixa também. Então, de 150, de 120 a 150, não, 120 a 150 e de 80 a 110, o máximo. Para também, senão diminui o fluxo placentário também e o bebê sofre tanto pela hipertensão, pelo pico hipertensivo, quanto pela baixa da pressão. Sim, ou seja, a gente tem que manter esse equilíbrio, porque também é muito comum algumas mulheres terem uma queda de pressão arterial, né? Principalmente até no primeiro trimestre, se encaminhando no finalzinho para geralmente no primeiro trimestre já tem a hipotensão da grávida, isso até às vezes mascara a hipertensão, né? E geralmente no segundo e terceiro trimestre que a pressão sobe. Sim, então é importante estar em alerta com a pressão arterial e fazer o acompanhamento medicamentoso de acordo com a evolução dessas taxas, não é isso? Isso, porque o tratamento antihipertensivo, ele diminui o risco da hipertensão grave, mas ele não reduz o risco da pré-eclâmpsia, né? Mas vai reduzir a hipertensão grave.
Sim, ou seja, é o tempo todo ali o ajuste fino É, do obstetra, por isso que o é, pré-natal é super importante. O é, pré-natal bem porque, feito, né? Super porque a mulher vai ter um risco maior de descolamento prematuro de placenta, o crescimento intrauterino reduzido. Então, tudo tem que ser esse controle bem rígido aí. sim. E a mulher que desenvolve esses diagnósticos, como a pré-eclâmpsia, ela vai ter que fazer um acompanhamento semanal, né, Cecília? De exame, de Doppler, tirar a Sim, pressão 4 vezes ao dia, né? Ela vai ter que ter acesso ou aprender a aparelho doméstico, né? Bebe água, bebe água. Usar os aparelhos domésticos que medem a pressão para aprender a utilizar para ela mesma aferir em casa, né? Porque a sim. referência é, se não me engano, é aferir umas 4 vezes ao dia. Umas E 4 vezes ao dia, isso, em repouso, né? Para fazer esse acompanhamento. para ela acompanhar como que tá. Olha, a Regina perguntando, na próxima gravidez é comum que aconteça novamente? Sim. A mulher, não necessariamente ela vai ter pré-eclâmpsia, mas o risco é aumentado dela ter novamente em outra gravidez. Tem que ficar atenta. É uma história pregressa, né? Aí vai ligar o É, alerta numa gestação futura, redobrar os cuidados com atividade física, com é, alimentação, né? Ter um é, acompanhamento mais atento, é. né? É. Você estava falando dessa monitorização, eu lembrei, da pressão, né? E também a mulher diabética, ela também tem que fazer uma monitorização mais frequente da glicemia. Ela vai fazer a glicose em casa, vai fazer as medidas pré e pós-prandial, né? Antes e depois da alimentação, para poder fazer esse ajuste também, que é muito importante, que vai evitar complicações no bebê também. A mulher que mantém uma hemoglobina glicada abaixo de 6 no segundo e terceiro trimestre, geralmente os bebês de mães diabéticas são bebês, para quem não sabe, né, os bebês nascem grandes, né, e podem ter complicações também cardíacas, né, como eu sou cardiopediatra, tem várias alterações cardíacas, de malformação, aumento da parede do coração do bebê devido ao diabetes. Então, tendo menos, a mãe tendo menos variação da glicose durante a gestação, essas complicações são evitadas. O bebê também tem menos risco de prematuridade, tem menos risco de hipoglicemia ao nascimento. Então, tanto a pressão, né, monitorizar a pressão, quanto a glicose também é de muita importância. Né? Sim, que tem relação uma com a outra, né? Também, né, Cecília? Para essa mulher que precisa monitorar a glicose, a diferença da glicemia dela, né? Qual é o parâmetro que a mulher precisa ter? A glicemia de... Gente, tô ficando sem voz. Não tem problema, bebe mais um pouquinho de água que você fala sobre a glicemia e depois a gente É, vai a pergunta da Bianchi. a glicose abaixo, de jejum abaixo de 90 na grávida e a glicemia pós-prandial, primeira hora, depois dela se alimentar, tem que ficar abaixo de 140. Tá, o Então, que isso é diminui bastante. pós-prandial? Explica aí para... Então, 1 hora após a refeição principal. Aí, Tá. essa glicose, aquele teste do dedinho, do hemoglicoteste, tem que Uhum. estar abaixo de 140 em 1 hora. Ah, Depois de 2 horas de se alimentar, tem que ficar abaixo de 120. sim. Ótimo. Então, essa é uma boa referência para as mulheres também ficarem atentas, né? A Lilian, Cecília, perguntou se gravidez de gêmeos pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia. Sim, né? Sim, é um fator de risco. Aí já conversar com o obstetra e você ter esse cuidado já com o cardiologista, com o obstetra, com o nutricionista. Eu sempre indico já para as grávidas nesse acompanhamento, né? Da atividade física, da nutrição. Então tem que ser esse trabalho integrado para Exato. ter essa gravidez com sucesso, mãe e feto Mãe. saudáveis, né? Sim, sim. E a gravidez gemelar, ela tem mais complicações, porque são dois, né, que estão ali, né, todo um sistema, porque a mulher grávida, ela já tem uma alteração fisiológica no sistema cardiovascular dela, né, Cecília? Né? Então, as complicações, as dificuldades de
coagulação, né? Você pode até explicar melhor do que eu. Elas são mais alteradas na gestação. E numa gravidez gemelar, você tem isso também, que são dois fetos se desenvolvendo. Muitas vezes eles são de placentas diferentes, muitas vezes na mesma placenta, né? Então tem toda uma, vamos dizer assim, uma sobrecarga em cima desse sistema vascular. O volume circulante sanguíneo, né? Ele aumenta na gravidez, então na pré-eclâmpsia, nas mulheres hipertensas, ainda tem a vasoconstrição dos vasos. Os vasos ficam mais fechados, né? A gente fala que aumenta a resistência, né, vascular, mas para quem não entende, fecha os vasos e tem esse aumento de pressão. Né? Sim. E já tem e a grávida já tem esse aumento de volume e o gemelar vai aumentar mais ainda, né? Uma sobrecarga maior para a mãe. Sim. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que alguém fez pra gente aqui nas perguntas. Se vocês tiverem, gente, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto em relação ao que a gente veio falando aí, tanto para as mulheres que querem engravidar, para as gestantes ou para as mulheres que estão no pós-parto, vocês podem mandar, tem um balãozinho aqui com uma interrogação. Clica aí, faz a pergunta para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder, né, Cecília? Aí a cardiologista, né, super atualizada para explicar nos detalhes aí para todo mundo entender bem direitinho, né? E a gente tem informação de qualidade, né, Cecília? Porque muitas vezes a mulher não tem acesso à informação, ela nem sabe as dificuldades que ela pode ter com a pressão alta, ela não sabe, né? Ela muitas vezes não faz um pré-natal com acompanhamento adequado, muitas vezes o sistema, né, não tem muito acesso ao sistema de saúde, às vezes precisa procurar um sistema privado. Então, é importante essa mulher estar informada, né, sobre o funcionamento do seu corpo na gestação, antes de engravidar, os cuidados que ela precisa ter. Não é porque ela é hipertensa que ela não vai poder engravidar. Né? O que eu estava pesquisando também, Simone, é que muitas mulheres, o que você falou, ela não sabe a gravidade, então essa live também serve de alerta, não sabe a gravidade da hipertensão em uma gravidez, né? Então, até os médicos, para passarem isso, né, para os seus pacientes, né? Para ter esse cuidado mais intensivo, né? E todos os sinais de alerta, né? Inchaço, dor abdominal, cefaleia, dor de cabeça intensa, essa mulher tem que procurar ajuda. Esses sinais de alerta é importante mesmo a gente falar mais uma vez, né, Cecília? Porque os sinais de alerta, as pessoas falam, mas na gestação, a mulher quando está grávida, é normal ela ter dor de cabeça. Porque aí vem uma amiga e fala, estou tendo muita dor de cabeça. É normal na gestação ter dor de cabeça. Não, a gente pode até considerar que é algo comum de acontecer, mas é importante a gente ter o cuidado de aferir a pressão, de ver se está tudo em ordem, se a alimentação dessa mulher está ajustada, né? Se ela está bebendo água, se ela está dormindo adequadamente, se as horas de sono dela, se ela tem tido, né, noite de descanso. Então, tudo isso é muito importante da gente ressaltar e avaliar, né? Então, para você gravar e fixar aí da live de hoje em relação à pré-eclâmpsia, a Cecília destacou para a gente aqui sinais de alerta que você pode ter na sua gestação e não saber que pode ser um sintoma de uma pré-eclâmpsia, né? Ou seja, de uma pressão arterial na gestação acima da 20ª semana, né? Depois de 20 semanas de gestação. Então, vamos revisar de novo, Cecília. Dor de cabeça intensa, náuseas, visão turva, que a gente chama de escotomas cintilantes, vê as estrelinhas, dor do lado direito do abdômen, dor abdominal intensa, inchaço, ganho de peso de 1 quilo em uma semana, principalmente no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e inchaço, pés, mãos, face, são sinais de alerta, e a pressão alta.
né? E fazer, eu acho que o que tem que ficar aqui dessa live também para todas as mães é ter o pré-natal muito bem feito, com consultas periódicas, não falhar o pré-natal, para qualquer alteração ser vista desde o início. Eclâmpsia, o feto precisa de acompanhamento cardiológico pós-parto? Sim, é importante fazer uma avaliação, dependendo do que, principalmente se for prematuro. Tá certo, prematuro. A prematuridade tem várias alterações que podem ocorrer no coraçãozinho do bebê por ele ser prematuro. E não ter tudo, não ter terminado de formar tudo, né? E às vezes geralmente tem um canal arterial aberto, como seu cardio pediatra também, até no hospital via muito prematuro. Mas hoje em dia, também deixar aqui para as mães, quem está passando por isso, a medicina evoluiu muito, né? Ainda a pré-eclâmpsia é uma doença grave, mas procure tratamento, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E as maternidades, tem UTI neonatal, hoje em dia, o prematuro tem um suporte muito grande e consegue evoluir muito bem, né? Tem complicações, né? A gente não quer uma prematuridade, mas tem esse conforto aí que tem tratamento, tem solução. Né? Os tetras, eles tentam, né, empurrar ao máximo esse parto a termo, né, que se chama aí nas 7 semanas, que é quando tem toda o término da formação dos órgãos desse bebê. E por isso que na pré-eclâmpsia esse acompanhamento ele passa a ser semanal, ele passa a ter um controle mais intenso, né, dos sintomas, da medicação, dos ajustes que precisam ser feitos, e é para evitar que seja feita uma cesariana de emergência, né, para evitar que haja uma prematuridade. Mas se acontecer, como a gente sabe que existem muitos casos, né, o índice de prematuros nascidos no Brasil ainda é muito alto, mas a gente sabe que, como você bem disse, a medicina avançou, evoluiu, e a gente tem todo um suporte de UTIs neonatal, a gente tem todos uns protocolos a serem tomados. Acima de 34 semanas, normalmente sai muito bem. Evolui muito bem. Ter menos. Outra coisa que perguntaram, Simone, para a gente encerrar as perguntas, eu acho que encerraram as perguntas que tinham mandado para a gente, né? Do aleitamento materno. A mãe que for amamentar e estiver usando medicamentos, a maioria desses medicamentos que são usados, que podem ser usados na gravidez, a gente pode continuar no aleitamento. E alguns a gente vai ter que mudar. Então, conversar também com o médico se for amamentar para fazer essa mudança. Até os IECAS, né, que é um medicamento muito usado, enalapril, captopril, esses são contraindicados, né? Contraindicados. Então, muita mãe que já estiver usando é contraindicado na gravidez, né? E o enalapril, já no aleitamento, e o captopril, eles podem ser usados no aleitamento. Olha que interessante. Está vendo como é importante o acompanhamento do médico? Porque existe um medicamento que não pode ser usado na gestação, mas ele já pode ser utilizado no pós-parto, né? E tem medicamentos que não vão interferir na amamentação, não vão passar para o leite dessa mulher e também não vão passar diretamente para esse bebê. Então, é importante esse ajuste, esse acompanhamento do médico, né? Tanto do quanto do cardiologista da equipe, né? Eu acho que a gente respondeu aqui, né? Falamos. Essa pergunta, acho que eu não fiz, porque você já tinha respondido na caixinha, né, pra gente, que eu postei essa semana aí aqui na Fit Family. Que se a pessoa pode desenvolver hipertensão arterial na gravidez se ela nunca teve nada. Sim. É o que a gente falou no início da live. Mesmo a mulher saudável, que pratica atividade física, tem bom peso, e a história também familiar é muito importante. Se ela tem mães hipertensas, que tiveram pré-eclâmpsia, então mesmo ela sendo saudável, ela pode desenvolver hipertensão na gravidez. Então eu acho que foi só essa que faltou. A gente acho que respondeu todas, né, por aqui. A gente quem tiver perguntas depois e quiserem nos enviar,
pode enviar aqui pelo direct para mim, para Simone, que a gente responde, tá? Teria o prazer de responder. Com toda certeza, né? Eu vou poder responder relacionado ao exercício físico, né? Aos cuidados que a gente precisa ter na gestação, para as mulheres que querem engravidar, mulheres que têm vários outros diagnósticos e que a gente já tem estudos aí que comprovam que o exercício físico é um excelente aliado, né? Por exemplo, até mesmo para mulheres com do ovários policísticos, né, com toda essa mudança de hábito que envolve, né, e a atividade física regular se encaixa aí. A minha amiga aqui, doutora Mariana Boni, falando que aprendeu bastante. Ai, que honra! Bom, obrigada, gente. Mas se tiverem outras dúvidas, pode. E fica aí a Fit Family, né, para todo mundo, quem está querendo engravidar. As meninas, tanto a Simone quanto a Simone e a Cláudia Santiago, né? Isso, educadoras físicas competentes, para fazer esse acompanhamento integrado, né? E quem tem a parte nutricional, tem um e-book que a Mariana Balieiro fez, que é nutricionista, ela já fez várias lives comigo aqui, trabalha comigo também, né? E lá no consultório. E tem um e-book de receitas saudáveis, que está lá tá no CJ Cardiologia. Isso. Aí é só clicar lá no Linktree e vocês abaixam o e-book de receitas. São pães saudáveis, com farinhas saudáveis, e tem a receita do gersal, que é o sal, gergelim com sal triturado. Então tem mais gergelim, para essa mulher é muito importante. Até a gente falar dessa reposição, o gergelim é rico em cálcio, que a Mariana sempre fala, né? Então essa mulher, essa reposição de cálcio com o gersal, e vai diminuir o sal, que é super importante, essa redução do sal. E tem também a receita lá do sal de ervas, que também é um bom substituto, que você vai usar menos sal, que a erva vai dar sabor, né? Então quem quiser vai lá no Linktree, clica lá, tem o e-book, aí vocês baixam para poder ajudar também nessa integração. Dica de ouro essa, né? Quem não quer receitinhas saudáveis, assinado pela nossa parceira Mariana Baleiro, nutricionista, que a gente sempre indica. Já fiz live com ela também, lá pelo Simone Martins Personal. Mas indica o nosso trabalho para sua amiga gestante, para uma pessoa que você conhece, que precisa de um acompanhamento mais individualizado. Vamos disseminar informação, né, de qualidade, respaldada pela comunidade científica, pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, pelo Colégio Canadense. A gente faz tudo, né? Pesquisa, né, Cecília? Tem que trazer sempre Diogo, atualizada. Chegou colega do segundo tempo, né? Entrou bastante gente agora no finalzinho, nos últimos 15 minutos aí da live. Mas a gente vai deixar salva, né, Cecília? Porque sim. O Instagram não vai embarrear a gente de novo. Não, Também tem, para quem não me conhece aí, que é da Fit Family, tem várias lives gravadas também no meu Instagram. Acho que tem 12 lives gravadas. E sempre com esse intuito, assim, de trazer informação para a parte de prevenção cardiovascular, de alimento. Tem várias lives com nutricionista, tem live com educador físico, com a Cláudia Fernanda também, educadora física. Tem bastante orientação, tanto para a parte nutricional, física. E o que a gente quer, né, Simone? Evitar as complicações, evitar as doenças, né? O que a gente puder prevenir, né? A gente, assim, o meu intuito como cardiologista também, eu não quero só tratar quem está hipertenso, quem já infartou, mas sim quem evitar essas complicações futuras, né? A gente pode evitar da pessoa ficar hipertensa, pode evitar o diabetes. Então, tudo com esses hábitos saudáveis que a gente fala assim, não tem fórmula, que eu falo mesmo assim, não tem fórmula mágica, né? Então, essa coisa integrada, dessa saúde. Esses dias até eu coloquei aqui no Stories um paciente que eu atendo, ele tem 92 anos. Ele é meu paciente há 13 anos. Aí ele falando, aí ele me contando, falei assim, o que o senhor fez a vida toda, né? E ele contando da vida dele. Ele falou, doutor, eu sempre comi poucas quantidades, na minha casa sempre teve muitos legumes, verduras, à noite me alimento pouco, uma bananinha com aveia, sempre fiz atividade física, nunca fumei, não bebo, e está 92 anos, super ágil, sobe na maca, desce, parece que tem 20 anos a menos. Então, acho que isso aí para ir para todos, né? Tanto mulheres, homens. É a nossa inspiração, né?
da gente cuidar hoje para evitar as doenças e cuidar hoje para a gente ter um envelhecimento com qualidade, para a gente envelhecer com saúde, né? Para a gente ter uma vida com mais autonomia na velhice, né? Então é muito Sim. importante os nossos hábitos de hoje, a nossa rotina de hoje, as nossas escolhas de hoje, elas vão influenciar o nosso futuro, né? E o nosso envelhecimento com qualidade. Cecília, quero super te agradecer, muito obrigada. Finalmente a gente conseguiu Sim. fazer essa live desde o ano passado tentando. Então, assim, quero super te agradecer por ter topado, por ter aceito o nosso convite para estar aqui falando de um assunto tão importante, tão sério, né? E dizer que a gente vai fazer outras. Sim, foi um prazer. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Sim, e quando quiser, vamos fazer outras. Muito obrigada. E vamos fazer aquela selfie de final aqui, né? Obrigada, Regina, que minha paciente querida, falando lives maravilhosas. Vale a pena rever. Obrigada, Regina. É isso, né? Vamos fazer uma selfie aqui, Cecília. Obrigada, gente. Obrigada a presença de todos. O Instagram não deu bug no início, mas a gente conseguiu. Entramos um pouquinho atrasadas, mas conseguimos fazer e foi muito bom. Agradeço a presença de cada um aqui, tá? Um grande beijo. Obrigada a todos por comparecer aqui e ficar aqui conosco, tá? Beijo para todos. Tchau, Cecília. Boa noite. Tchau. Boa noite.